Querida igreja, vos cumprimento com a paz do Senhor. Graças a Deus, o Senhor é bom e maravilhoso. Mais uma vez nos traz a sua presença. Glória a Deus. Coube a minha responsabilidade de transmitir a palavra de Deus nesta noite. E isto para mim é um bocado pesado. Não é fácil sermos o canal pelo qual Deus fala para a sua igreja. Amém? Eu estive, desde que soube que estaria hoje a pregar, cerca de 2 semanas atrás, Deus começou a trabalhar comigo e sobre um assunto para falar para vocês. Mas hoje eu fui passar para o papel e senti uma opressão, uma batalha espiritual. Não foi fácil. Quando dizemos que a igreja precisa estar aberta, precisa estar realmente em oração para que o Senhor fale. Isto não é brincadeira. Amém? E a mensagem que eu tenho é uma mensagem para a igreja. Certamente Deus vai falar a corações nesta noite. Mais para uns, menos para outros. Talvez tenha uma resposta. Talvez Deus tenha uma resposta para você nesta noite. Através da mensagem que será ministrada. Amém? Abra o seu coração. Ouça Deus falar. Glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Gálatas 6, 17. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Amém? Esta é uma expressão do apóstolo Paulo. Não foi no fim da sua carreira, mas no fim da sua primeira viagem missionária. Ele já sentia as marcas de Jesus na sua vida. Depois, mais na frente, muito mais ele pôde expressar, ele pôde falar sobre estas marcas, porque já sentia-se muito mais marcado por Deus. Ele foi um homem que cumpriu os propósitos de Deus para a sua vida. E o tema que eu tenho nesta noite é quando Deus marca alguém. Quando Deus marca, ou quando Deus escolhe, ou quando Deus separa alguém para usá-lo, para cumprir propósitos e objetivos na vida destas pessoas. E eu estava ali sentado, olhando para os rostos dos irmãos e lembrando que Jesus escolheu 12. E com aqueles 12, ele conseguiu alvoroçar o mundo. Amém? Jesus olhou para eles e disse: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e des fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém? Não somos 12, somos muitas dezenas que estão aqui. Se nos colocarmos nas mãos do Senhor, eu creio que todos nós sentimos que fomos chamados e escolhidos por Deus. Amém, irmãos? E o Senhor, quando nos chama e escolhe, Ele disse: eu vos escolhi para que vades. Não para que fiqueis, para que vades, para que façais, para que haja ação através de vós. Vades e des frutos. O Senhor nos escolheu, nos chamou para irmos
para darmos fruto, não apenas para ficarmos. O tempo de ficar em Jerusalém foi um tempo curtinho. Foram apenas 10 dias até descer o Espírito Santo. Depois eles tinham que ir, tinham que fazer algo. Mas esse tema é muito abrangente. Então, eu quero passear um pouco pela Bíblia e falar sobre pessoas que Deus marcou. Amém? Primeiro quero falar sobre marcas de proteção. Deus marcou alguém com o objetivo de proteger, para garantir a sua proteção e o seu livramento. Podemos ir lá para o princípio da Bíblia. Falarmos de um homem que raramente se fala, e quando se fala é sempre pelo lado negativo. Um homem chamado Caim. Foi o primeiro filho de Adão e Eva. Glória a Deus. A Bíblia diz que Caim foi lavrador da terra e Abel, seu irmão, foi pastor de ovelhas. Em Gênesis 4, apenas este capítulo fala sobre a vida de Depois daí, já não está escrito no Antigo Testamento sobre Caim, apenas algumas menções lá no Novo Testamento. Diz assim, Gênesis 4:3, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. É importante nós observarmos que temos aqui 2 tipos de ofertantes. O primeiro ofertante foi Caim. É louvável a iniciativa de Caim, porque foi o primeiro homem a ofertar a Deus, que a Bíblia menciona. Glória a Deus. A sua iniciativa é louvável e deve ser imitada, porém, a sua motivação foi errada. Porque Caim tirou dos frutos da terra, ele simplesmente escolheu alguns ou pegou assim de qualquer maneira e levou para apresentar a Deus. Mas depois o seu irmão Abel, talvez porque viu Caim fazê-lo, também desejou fazê-lo. Mas ele fez com a motivação correta. Ele olhou para o seu rebanho e pensou, Deus merece o melhor. Vou escolher entre os primogênitos, os primeiros frutos do rebanho, eu vou levar para o Senhor. E levou. Dos primogênitos, levou o melhor. Ele tinha motivação correta no seu coração. Para ele, Deus merecia o melhor. Abel também foi o primeiro a ter esta atitude. A concluir que Deus merecia o primeiro lugar. Deus merecia a primazia. Deus merecia o melhor. E Deus aceitou a oferta de Abel. Mas não aceitou a de Caim. Porque Caim ofertou a Deus com a motivação errada. E com isto, irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus viu a ira de Caim por causa da atitude, ou seja, por causa da aceitação de Deus da oferta do seu irmão e rejeição da sua oferta. Caim, mais uma vez, teve a atitude errada. Em vez de reconhecer o seu erro e corrigir, ele decidiu irar-se.
contra o seu irmão. Caim encheu-se de inveja contra o seu irmão Abel e o matou. Cometeu o primeiro homicídio da terra. Mesmo tendo sido advertido por Deus. Deus disse, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, mas ele não fez bem. Deu lugar à ira e levantou-se contra o seu irmão. Os irmãos podem pensar, mas o que tem a ver isto com marca de Deus, com escolha de Deus? Os irmãos já vão compreender. Glória a Jesus. Aqui estão representados dois tipos de adoradores. Aqueles que acham que podem adorar a Deus de qualquer maneira. Em contrapartida, estão representados aqueles que acham que Deus merece o melhor. Esforçam-se, dedicam-se, fazem o melhor para o Senhor. E é para esses que o Senhor atenta. E é este tipo de oferta, de louvor, de adoração que o Senhor recebe. O pecado de Caim trouxe duras consequências. Caim tentou encobrir o seu pecado. Deus falou com Caim e perguntou pelo seu irmão e ele disse, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Mas Deus o confrontou e ele sabia que não tinha para onde fugir. Então Deus lhe disse, agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. Foram consequências do pecado. O pecado tem consequências. Todo pecado tem consequências. Mesmo quando há arrependimento, mesmo quando Deus perdoa, virão as consequências. E foi isto que aconteceu com Caim. Caim, ouvindo isto de Deus, que viriam estas consequências todas por causa do seu pecado, ele reconheceu a sua situação, mas achou que já não tinha sobre ele a proteção do Senhor. Então ele disse, é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Fugirei da tua face, ou seja, me esconderei da tua face, serei fugitivo e errante na terra, e todo aquele que me achar me matará. Disse Caim. Para ele, Deus já não o protegia, já não tinha a proteção de Deus por causa do pecado. Não é isto que muitos de nós pensamos quando erramos, quando falhamos, quando cometemos algo que achamos que fomos longe demais. Há pessoas que cometem pecados tão horríveis, eu estou a falar de crentes, que chegam à conclusão que Deus já não se importa comigo. Deus já nem olha para mim. Já não sou digno da proteção de Deus. Caim pensou assim. E então, Deus, para provar a Caim, para garantir que Caim ainda tinha a sua proteção, o Senhor pôs um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Deus estava a dizer a Caim, quem se levantar contra ti, vai se ver comigo. Quem matar a Caim será vingado, será punido 7 vezes. E estava um sinal, uma marca de Deus em Caim, para que ninguém tocasse em Caim, apesar do pecado de Caim ser tão grave. Deus, nós costumamos dizer que Deus é Pai. Não é, irmãos? Deus é Pai. Qual é o pai que mesmo tendo avisado o seu filho, mesmo tendo aconselhado o filho, filho, não faças isto,
não vais por ali, não toques naquilo. O filho vai e teima, e de repente o filho cai. A primeira atitude do pai, qual é? Proteger o filho. Pode vir o que vier contra o filho, mas o pai protege. Pode depois corrigi-lo. São as consequências do erro. Mas a proteção nunca sai. Amém? Jesus disse que nós, sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos, nos preocupamos com eles, muito mais o vosso Pai Celestial. Amém? Deus não tirou a sua proteção de sobre Caim. É uma marca de Deus na vida do crente, é a sua proteção. Sempre, mesmo quando alguém um dia falhar, mesmo quando alguém um dia cair, o Senhor manterá sobre ele a sua proteção. Glória a Deus. Caim saiu, foi habitar noutra terra, casou-se, teve pelo menos um filho, construiu, foi o primeiro homem a edificar uma cidade, colocou nela o nome do seu filho Enoque, e muitos descenderam de Caim. E entre os filhos de Caim, da sua geração nasceram grandes homens, entre eles Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam harpa e órgão. A proteção de Deus esteve sobre Caim, apesar de todo o seu erro. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Marcas de proteção. Podemos mencionar muito rapidamente outra marca de proteção, esta de uma forma mais coletiva. Deus trata conosco individualmente, mas também trata de forma coletiva. Amém? Em vários aspectos. Quando o povo de Deus estava no Egito, tinha chegado o tempo em que Deus tinha dito a Abraão que tiraria o seu povo de lá e levaria para a terra que Deus havia prometido a Abraão, terra que mana leite e mel. Então Deus levantou a Moisés e o enviou. Nós conhecemos a história toda das tantas pragas que o Senhor mandou sobre a terra do Egito, e Faraó endureceu sempre o seu coração. Mas o Senhor enviou uma última praga. Esta seria definitiva. E nesta praga, Deus faria mais uma vez distinção entre o seu povo e aqueles que não eram seu povo. E essa distinção seria um sinal, seria uma marca. Seria marca de sangue, do sangue do Cordeiro. Deus determinou, Êxodo 12, 27, e tomarão do sangue poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, e nas casas em que o comerem. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Glória a Deus. À meia-noite veio o anjo que o Senhor mandou para matar todos os primogênitos da terra do Egito, mas aqueles que tinham o sangue do Cordeiro na verga da porta, por eles o anjo passou por cima e nenhum foi morto. Glória a Deus, porque estava a marca da proteção, a marca do livramento do Senhor estava sobre o seu povo. Glória a Deus. Deus marcou o seu povo com o sangue do Cordeiro Pascal para livrá-los da morte e das mãos de Faraó. Assim também, o sangue de Jesus foi espargido sobre os nossos corações para nos garantir livramento, proteção
e vida eterna. Amém? Glória a Deus. Aqueles cordeiros que foram mortos lá no Egito já simbolizavam o Cordeiro de Deus que havia de ser morto para tirar o pecado do mundo. Ali o Senhor instituiu a Páscoa. Deveria ser lembrada todos os anos, deveria ser comemorada para que o povo lembrasse do livramento que o Senhor deu ao seu povo através daquele símbolo, daquela marca do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. O sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus que tem sido derramado sobre nós, sobre todos aqueles que um dia receberam ao Senhor como Salvador de suas vidas, garante-nos proteção, garante-nos livramento, garante-nos vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um outro tipo de marca que o Senhor usou e que o Senhor utiliza são marcas de propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Somos propriedade exclusiva do Senhor ou não somos? Vamos para a Bíblia, vamos para o Antigo Testamento, na história de Israel, lá em Deuteronômio 15, 12 a 17. Nós temos um relato muito interessante para compreendermos, aleluia, como Deus trabalha. Capítulo 15, versículos 12 até o 17. Eu já tenho dificuldades de ver até as letras da Bíblia. Há um ano atrás eu não tinha. Vou ter que ir ao oculista. Bendito seja o nome de Jesus. Ora, está aqui. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. E quando o despedires de ti forro, não o despedirás vazio. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho e da tua eira e do teu lagar, daquilo que o Senhor teu Deus tiver abençoado, lhe darás. E lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordeno hoje esta coisa. Porém será que, dizendo-te ele, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha à porta, e teu servo será para sempre, será teu para sempre, e também assim farás a tua serva. Os irmãos entenderam o relato? O judeu comprava um irmão seu para ser servo seu, e aquele servo tinha a obrigação de servi-lo durante 6 anos. Mas o 7º ano foi o que Deus estabeleceu como o ano da remissão. Para muitas coisas, inclusive para esta do servo. E o Senhor disse, quando chegar o 7º ano, o teu servo que te serviu durante 6 anos estará livre. Já não será mais teu servo. O despedirás, mas não despedirás com as mãos vazias. De tudo que o Senhor te abençoou, que tiver na tua casa, tu lhe darás, para que ele vá abençoado. Mas, se ele disser assim, eu amo o meu Senhor, eu não sei, não consigo me ver no outro lado, eu quero continuar te servindo na tua casa. Então tu o tomarás e furarás a sua orelha com uma sovela contra a porta, e aquilo será uma marca de que ele será teu para sempre. Nunca mais ele poderá sair da tua casa. Nunca mais ele poderá fugir, porque ele aceitou voluntariamente ser teu servo. É chamado o servo da orelha furada.
É o servo que não tem vontade própria. Bendito seja Deus. Somos propriedade de Deus apenas porque fomos comprados por bom preço? Ou também porque o amamos e decidimos pertencer somente a Ele, permitindo que nos marque como o servo da orelha furada? O servo da orelha furada não é dono da sua vontade. É servo. Definitivamente servo. Mas há muita gente, irmãos, que ainda não é servo da orelha furada. Porque tem vontade própria e faz o que quer e vai aonde vai. E acha que é servo a si mesmo. Acha que agrada a Deus a si mesmo. A si mesmo. Mas é preciso deixar Deus furar a orelha. Amém? Será que Deus está falando conosco? Precisamos deixar Ele furar a nossa orelha, para que sejamos exclusivos dEle, para servi-lo e obedecê-lo em todo o tempo. Quando Deus marca alguém, será que Deus já te marcou? Bendito seja o nome de Jesus. Quem é marcado, quem é escolhido, não pode desistir, não pode fugir, não pode voltar atrás. E existe tanta gente pensando em desistir, pensando em largar tudo, achando que a sua cruz é pesada, achando que o sofrimento da vida é demais, é demasiado. Há muita gente que não tem noção do que é sofrimento. Amém? Bendito seja o nome de Jesus. Há muitos homens que Deus marcou para serem seus, com um propósito, escolheu, ungiu, preparou, entregou-lhes um trabalho a fazer. Mas eles acharam que era pesado, era muito. E decidiram fugir. Um deles é um homem chamado Jonas. Deus marcou Jonas, escolheu Jonas para ser um profeta. O capacitou, deu-lhe dons. E o Senhor olhou para uma grande cidade chamada Nínive. E Deus olhou que aquela cidade, nela haviam mais de 120 mil homens. Homens contados de 20 anos para cima, que era a idade, a maior idade, a idade em que os homens podiam ir para a guerra. Mais de 120 mil homens, que disse Deus a Jonas: estes homens não sabem distinguir a sua mão direita da esquerda. Homens guerreiros, homens violentos, que só conseguem pensar em guerra. Mas são incapazes de distinguir qual é a sua mão direita ou esquerda. E Deus teve compaixão daquela cidade. Deus escolheu a Jonas, falou com Jonas e disse: Jonas, vai àquela cidade. Prega contra ela e diz que eu dou-lhes 40 dias para se arrependerem. Eu ofereço uma segunda oportunidade para eles. E Jonas, ouvindo aquilo, Jonas pensou: aquela gente é gente inimiga do meu povo. É uma gente má, é uma gente violenta, é uma gente que não merece perdão, é uma gente que não merece uma segunda oportunidade. E ele deve ter pensado: não, esta missão é muito pesada. Não vou. Para ser crente assim, desisto. Vou fugir. E Jonas fugiu na direção oposta àquela que o Senhor lhe tinha mandado ir. Será que você não está na posição de Jonas? Não tem fugido para aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos para fazer? Bendito seja Deus. Jonas fugiu, mas Jonas era marcado por Deus. Era servo de orelha furada. E quem é servo de orelha furada, não vale a pena fugir, porque o seu Senhor vai atrás. Amém?
E o Senhor foi atrás de Jonas. E mandou uma grande tempestade no mar, e o navio em que Jonas estava indo para Tarsis, na direção contrária de Nínive. O navio esteve a jogar com uma grande tempestade. Nós conhecemos a história. E os homens tiveram que lançar Jonas ao mar, e Deus mandou um grande peixe que tragou a Jonas. E durante 3 dias e 3 noites, aquele peixe caminhou pelo mar, nadou até chegar à praia de Nínive e lançou a Jonas. E Jonas teve que ir cumprir o propósito de Deus. Não vale a pena fugir se Deus te deu algo para fazer. Se você é servo de orelha furada, não vale a pena fugir, porque Deus vai te encontrar. Quando Deus marca alguém. Será que Deus te marcou? Glória ao nome de Jesus. Eu olho para a Bíblia e vejo 2 homens que Deus marcou com distinção. E é tão bonito quando isto acontece. Há um homem chamado Abraão, o único homem na história da Bíblia que é chamado de amigo de Deus. É tão bonito quando Deus nos marca pela positiva. Amém? Por causa da sua fé, ele foi chamado de amigo de Deus. Deus tinha tanta consideração por Abraão, que quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, aquelas cidades com gente tão má, que Deus já não suportava. A malícia daquela gente tinha subido até Deus, e Deus decidiu destruir. Mas Deus tinha uma estima, uma consideração tão grande pelo seu amigo Abraão. E Deus disse: ocultarei eu alguma coisa a Abraão? E foi ter com Abraão e falar dos seus planos de destruir Sodoma e Gomorra. De forma que Abraão intercedeu a Deus por aquela cidade para tentar impedir a sua destruição. Mas não havia lá pelo menos 10 justos naquelas cidades. Por isso Deus disse a Abraão: não há lá 10 justos, Abraão. Se houvesse, eu pouparia. E Deus não poupou aquelas cidades. Abraão foi distinguido, foi marcado para o nosso exemplo como o amigo de Deus. Outro homem que a Bíblia menciona, foi marcado com uma distinção tão bonita. Este homem chama-se Davi. A Bíblia diz que Davi ganhou o título de um homem segundo o coração de Deus. Glória a Deus. Quando Deus procurou um homem para dirigir o seu povo, ele olhou na terra de Israel e encontrou Davi. Disse: achei um homem segundo o meu coração. Que Deus possa olhar para nós e ver algo louvável em nós. Amém, irmãos? Que Deus possa nos distinguir e que possamos ser uma bênção na obra do Senhor, no reino de Deus. Bendito é o nome de Jesus. No versículo inicial, fala-nos de outro tipo de marca. São as marcas de Cristo. As marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6:17, como já lemos, o apóstolo Paulo escrevendo disse: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo sabia muito bem o que estava a dizer. Amém? Paulo foi verdadeiramente um servo de orelha furada. Porque o Senhor o escolheu desde o ventre da sua mãe. Deus tinha um propósito para Paulo. Paulo também tem um título, que é o apóstolo dos gentios. Apenas ele ganhou este título, essa distinção, por causa do seu trabalho, por causa do seu mérito, por causa da sua abnegação. Paulo herdou muitas marcas. Ele disse: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Porque ele mesmo disse: eu sou imitador do Senhor. E ele sabia
de forma consciente que era tão difícil imitar a Jesus, que ele disse aos irmãos para quem escreveu: sede pelo menos meus imitadores, como eu fui de Cristo. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Paulo padeceu muito, sofreu muito. E antes que Paulo começasse o seu ministério, sabemos que ele foi um perseguidor da igreja. Vamos ver Atos, capítulo 9. Lá está a história da chamada de Paulo, eu já estou terminando. Paulo, que perseguia a igreja, um dia ele foi numa missão de mais uma vez maltratar os cristãos, trazê-los presos. Ele entrava nas casas, açoitava, levava presos. Sabemos que ele consentiu na morte de Estevão. Paulo achava que perseguindo a igreja estava fazendo algo para Deus, porque ele não compreendia que a igreja era do Senhor. Mas quando o Senhor o derrubou do cavalo, quando ele ficou cego e foi logo uma transformação radical na sua vida, Deus falou com um homem chamado Ananias para que fosse orar por Paulo, para que Paulo voltasse a ver. No capítulo 9, versículos 15 e 16, quando Ananias questionou sobre a pessoa de Paulo, Deus disse, porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Paulo padeceu, sim, por causa do nome de Jesus. Por isto ele disse, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Glória a Deus. As marcas do Senhor não são apenas marcas de sofrimento para carregar no corpo, mas também marcas de características, marcas na alma, marcas impressas, marcas de qualidade. Amém? Marcas de Jesus. Jesus tinha tantas marcas que o caracterizava. Jesus tinha uma marca chamada obediência. A Bíblia diz que ele foi obediente ao Pai até o fim, até morte, e morte de cruz. Marcas que nós devemos levar, marcas de Cristo, obediência absoluta a Deus. Amém? Jesus tinha outra marca. Jesus era um grande ganhador de almas. Ninguém mais do que Jesus tinha uma capacidade, uma habilidade e um desejo tão grande, uma paixão tão grande pelas almas. É mais uma marca que deve haver em nós. Glória a Deus. Jesus tinha outra marca que nós precisamos ter. Era marca de poder e autoridade. Autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre a morte, que a igreja do Senhor precisa ter. Amém? Quando Deus marca alguém. Será que o Senhor está falando conosco? Bendito seja o nome de Jesus. Eu quero terminar. Quero apenas contar uma história, uma pequena história. Não sei, há um pastor lá em São Paulo, não sei se ele já faleceu, porque essa história já foi contada há alguns anos, e ele já era debilitado pela idade, já era idoso, mas conta-se que aquele pastor, um pastor com um ministério de destaque, mais uma vez, ele teve uma crise ministerial tão grande que ele disse assim, vou desistir, não aguento mais. Vou abandonar o barco, vou abandonar tudo.
Acabou. Não sou mais crente. Colocou uma roupa mais descontraída, diferente do habitual. Disse assim, eu vou sair, eu vou a uma boate. Quero ver como é que andam as coisas. Já há muitos anos que não ando por aí. Não quero mais saber de ser crente. E foi. Entrou numa boate. Sentou-se. E entre os jogos de luzes, ele olhou e viu uma moça. Interessou-se por ela. Começou a chamá-la. Fazer um sinal com a mão. Chamava. E a moça, nem lhe passou o cartão. Mas ele insistiu a chamar. Até que ela decidiu ir. A moça foi até ele toda cheia de ginga. Quando ela aproximou-se dele, olhou para ele e disse, meu pastor, o senhor teve a coragem de entrar aqui neste lugar para me buscar. Podem rir, os irmãos. É engraçado, não é? E então, ele ficou sem chão, não é? Não sabia o que pensar, não sabia o que dizer diante daquela situação. E a moça começou a chorar. E disse a ele, olha, eu vou buscar as minhas coisas, vou arrumar a minha mala, eu vou sair daqui, não quero mais ficar aqui, em choro, em prantos. E o pastor olhou para ela e disse, minha filha, Deus me mandou aqui para lhe buscar, aqui não é lugar para você. Vamos embora deste lugar. Perceberam? Servo de orelha furada. Não vale a pena tentar fugir. Amém? Não vale a pena tentar fugir, porque Deus vai buscar onde estiver e vai cumprir os seus propósitos. Quando Deus marca alguém, não vale a pena tentar fugir. Não fuja. Não fuja. Deus está falando contigo. Não tente fugir. Pague o preço. Enfrente a realidade. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida, através da minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Quando Deus marca alguém, glória a Deus. Esta é uma mensagem para refletirmos. Será que Deus falou conosco nesta noite? Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Pedro. Terminamos com louvor habitualmente, sim? Okay. Glória a Deus.